Olá, seja bem-vindo a mais um Se Liga na Educação de Ciências. Eu sou o Bruno Galvão, nós estamos aqui com a presença da intérprete Fabiana Moreira e nós vamos passar para vocês algumas ideias aqui sobre vida e evolução, mas mais especificamente sobre as ideias de origem da vida. É uma aula voltada para você, aluno do 9º ano do ensino fundamental. Bom, essa aula tem aqui um objetivo principal, que é permitir que você, aluno, possa identificar quais foram os argumentos que ajudaram com a hipótese de um cientista chamado Oparin sobre a origem da vida na Terra. Então esse é o objetivo principal e nós ainda vamos ver aí o experimento de Urey Miller. Na verdade são duas pessoas, são dois cientistas, nós vamos ver aqui quem são eles daqui a pouquinho. É importante isso porque primeiro nós vamos ver essa hipótese de Oparin e depois nós vamos ver que esses experimentos aqui depois vão colaborar, né, vão acabar tornando essa ideia mais forte. Bom, falando um pouquinho da origem da vida. Uma das mais bem aceitas propostas para explicar a origem, né, de como teria surgido a primeira vida no planeta do ponto de vista científico, que fique claro isso, foi a ideia que foi desenvolvida por dois cientistas de forma independente. Um estava trabalhando lá no laboratório dele, né? E ele era russo, inclusive, estava lá na Rússia, trabalhando lá no laboratório. O nome dele aqui, ó, Alexander Oparin. Ele estava lá trabalhando, e ele fazendo lá suas teorias, fazendo seus experimentos, montando suas ideias. E, ao mesmo tempo, tinha um inglês chamado aqui, ó, John Burdon. Ele também estava trabalhando em ideias semelhantes e, quando foram ver, eles estavam trabalhando lá a mesma ideia. Então, essa teoria científica ela surgiu ao mesmo tempo, feito por esses dois cientistas aí. O Alexander Oparin e o John Burdon, eles propuseram o seguinte, ó, que os primeiros seres vivos surgiram a partir da combinação de moléculas orgânicas. Quando a gente pensa em moléculas orgânicas, nós estamos falando de moléculas que constituem seres vivos, que formam seres vivos. Nós todos somos formados por moléculas orgânicas, ok? E, então, quais moléculas orgânicas formam organismos vivos? Nós temos proteínas, nós temos carboidratos, e tem também lipídios, tá? Que fique claro, tem outras aqui, é só uma ideia, e que teriam se formado na atmosfera primitiva. O que é uma atmosfera primitiva? Quando eu penso em atmosfera primitiva, eu estou falando de uma atmosfera que existia no planeta Terra quando ele foi criado, quando ele se criou, entenda da melhor forma. A questão é que há muitos milhões de anos atrás o planeta ele era muito quente. Nós sabemos que hoje no planeta existem muitos, né, milhares de vulcões que estão inativos, mas se eles estão inativos hoje, quer dizer que eles já foram ativos em algum momento da história da Terra. E quando a gente pensa em história da Terra, né, a gente está falando de um conteúdo que a gente chama de geologia, né? É bem diferente da história dos seres humanos, tá? A história dos seres humanos, quando a gente pensa em ser humano, a gente pensa numa história que é relativamente curta, é um período curto, que é desde quando a gente tem aí escritas, né, e sinais de existência de seres humanos. Mas quando a gente fala de história da Terra, a gente está falando realmente de tempo geológico, a gente está falando de bilhões de anos, inclusive, ok? Então, segundo esses cientistas, a vida teria surgido dessa combinação de moléculas orgânicas nesse momento, numa atmosfera primitiva, que era diferente dessa atmosfera que a gente tem hoje na Terra, com gases diferentes, né, com situações diferentes, com temperatura diferente. E que essas moléculas orgânicas, tá? Eu não estou falando de ser vivo não, tá? Moléculas orgânicas, que são capazes de formar seres vivos. Elas teriam se formado nessa atmosfera e depois nos oceanos, à medida que elas foram se acumulando nos oceanos,
essas moléculas, então, poderiam futuramente gerar novos seres vivos. O que a ciência sabe hoje é que os organismos mais antigos e que se formaram primeiro, muito provavelmente foram formados no mar, ou seja, numa região que tem disponibilidade de água, que tem disponibilidade de nutrientes, uma vez que todo ser vivo precisa de água e nutrientes. Ok. Essa Terra primitiva, então, ela tinha muitas erupções vulcânicas. Como eu já comecei a citar aqui, nós temos um monte de vulcão inativo, inclusive no Brasil tem vulcão inativo também, tá? Existia uma grande quantidade de gases na atmosfera, só que oxigênio não. Ou se tinha oxigênio, a quantidade era muito pequena. Nós vamos ver aí alguns experimentos que podem mostrar isso. Acontece que essa grande quantidade de gases, ela não ia se desprender e ia para o espaço. Por quê? Porque existe a força da gravidade. Então, o planeta Terra, ele também exerce força sobre todos os corpos. Então, também vai exercer força sobre os gases, uma vez que os gases são matéria. Quando você pensa lá na nossa introdução à química, aí, no 8º, no 9º ano, nós vimos aí que tudo que ocupa lugar no espaço é matéria, certo? E os gases também são matéria, e eles também sofrem com a força da gravidade. Bom, então, quais seriam esses gases que estariam presentes nessa Terra primitiva? Alguns gases: metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água. Professor, esse pessoal é muito louco, né? De onde que eles tiraram isso, professor? Olha que interessante. O planeta Terra está num grau de desenvolvimento tal que nós temos uma atmosfera da tal forma que nós conhecemos hoje, né? Com disponibilidade de oxigênio, com uma temperatura amena, propícia à vida. Nós temos um vizinho, um coleguinha de espaço, que é o planeta Vênus. O planeta Vênus tem uma grande quantidade de metano na atmosfera. O planeta Vênus, ele tem atividade vulcânica. O planeta Vênus tem uma temperatura que seria insuportável atualmente para seres vivos, uma média de temperatura de 430 graus. É muito quente. O planeta Vênus, então, ele tem essas condições aqui, a amônia, por exemplo. E os cientistas que estudam o espaço, como os famosos cientistas da NASA, mas não só da NASA, temos pesquisadores de todas as partes do mundo, né, que trabalham com isso. Eles estudam também os outros planetas, as condições que existem, verificando se esses planetas eles são mais antigos ou mais novos, e baseado nessas condições e na constituição da atmosfera desses planetas, se tem metano, se não tem, se tem oxigênio, sabe-se hoje que o planeta Terra é o único, até agora, né, que tem o oxigênio aí na quantidade adequada para a sobrevivência, para o surgimento de seres vivos como temos. Sabe-se que o gás metano está presente em alguns planetas que são muito quentes. Planetas muito quentes não tem mar, não. O que acontece? Você pode ter umidade, principalmente formada por gás metano também. E quando tem mar, por exemplo, em Vênus, acredita-se que existe um mar de metano, já pousaram sondas em Vênus, só que as sondas não ficam funcionais muito tempo, porque é muito quente. Então a sonda pousou lá, tirou as fotografias e tal, em 1 hora e pouco parou de funcionar, porque é quente demais Vênus. Mas temos imagens, temos aí vários dados que corroboram com essas ideias. Além das questões aqui das erupções vulcânicas, que nós sabemos que existe aqui, e de que os cientistas mostram que realmente a temperatura do planeta, quando eu falo do planeta eu estou falando da rocha, tá? Eu não estou falando da atmosfera, não. O planeta está sempre resfriando. E as erupções vulcânicas ajudavam o planeta a resfriar. Era muito quente internamente, né? O núcleo do planeta é muito quente. Vai resfriando, e vai perdendo então esse calor para o ambiente. Não estou falando de aquecimento global, tá? Aquecimento global, a gente está falando de atmosfera,
Eu estou falando dentro do planeta mesmo. Na rocha, planeta Terra, ele vai se resfriando ao longo dos anos e todo o planeta que existe tende a ir resfriando à medida que vão se passando aí os milhares de anos. Então, essa é a condição da Terra primitiva. E aí, o que acontece com a Terra primitiva? Você tinha um calor intenso e aí você ainda não tinha formado mares, rios. Você pode até ter água, você tem água lá no ambiente, mas gasosa, porque quando está muito quente a água fica gasosa, não é verdade? Aí acontece um resfriamento. Com esse resfriamento você pode passar a ter água líquida, ok? Não havia camada de ozônio ainda. E daí, professor, qual é o problema de não ter camada de ozônio? A camada de ozônio é proteção aos raios solares, proteção às forças magnéticas que vêm do espaço. Então a gente sofria com muita radiação no tempo da Terra primitiva. E essa grande energia que existia na Terra, inclusive consequência também de não ter camada de ozônio, podia ser usada para gerar moléculas orgânicas. Como assim, professor? Energia, moléculas orgânicas? Introdução à química lá de novo, que vocês do 9º ano têm isso bastante. Uma ligação química para acontecer, ela precisa de energia. Do mesmo jeito que para quebrar uma ligação química, libera energia. Então, tem que ter muita energia para formar moléculas novas, não é verdade? Energia para formar moléculas orgânicas. Ok. Entendido isso, vamos continuar aqui com essas ideias. Essas moléculas orgânicas, à medida que passou a ter água líquida, elas tendiam a se concentrar, sendo levadas por chuva, né, para a direção onde estavam se formando lagos e mares, certo? Então, esse mar, à medida que os anos passam, eles iam ter tantas moléculas orgânicas que ele ia ser uma espécie de sopa nutritiva. Essa era a ideia de Oparin. E essas sopas nutritivas, à medida que você tem muitos nutrientes, principalmente proteínas, você consegue formar coacervados. Coacervados, então, basta você ter água, bastante proteína ali, que começa essas proteínas a se agruparem. Isso é facilmente feito dentro de um laboratório. Você coloca uma água lá, um monte de proteína, elas tendem a se agrupar. O óleo é assim também. Se você pingar um monte de gotinha lá num copo de óleo lá, ó, quando daqui a um tempinho você olha, o óleo está todo junto, vira um gotão só. Pode fazer isso, vai acontecer. Agora, ninguém sabia como teriam surgido as primeiras células. E até hoje não se sabe como surgiu as primeiras células, pelo menos até onde eu sei. Oparin supôs, então, que as primeiras células surgiram a partir desses coacervados, que é esse montão de proteínas juntas ali com a água, os quais se desenvolveram com organização mais complexa, que é um buraco aí a se resolver. E aí entrou Miller e Urey. Olha só, Stanley Miller, isso muitos anos depois, né, de Oparin, e Harold Urey, eles foram dois cientistas americanos conhecidos por seus trabalhos sobre a origem da vida. O que eles fizeram? Bom, vamos ver aqui o experimento. Eu vou acompanhar aqui com o canetão aqui. Acho que aqui o preto vai ficar bom. Bom, vamos começar a partir daqui, ó. Só mostrando o que tem aqui. Dentro desse recipiente, nesse ponto, você tem justamente os gases que o Oparin propôs. Nós temos aqui o metano, né? Nós temos um tipo de amônio, nós temos água e hidrogênio. Está aqui dentro. E aqui, repara que essa região está recebendo uma tensão elétrica, da mesma forma que a Terra recebia mais radioatividade e tensões elétricas por causa da falta de camada de ozônio, por causa das condições da Terra que não eram estáveis, que é o que nós chamamos então de descargas elétricas, né? A gente pensa hoje em descarga elétrica na natureza, a gente pensa em relâmpagos, por exemplo, tá? Agora eu quero pegar aqui num outro ponto dessa figura. Acho que o branco vai ficar melhor. Aqui tem água, ó. Água em ebulição. Lembra que eu falei que era muito quente, que tinha mais água em vapor antes de formar os mares? Aí essa água aqui, então, vou voltar para o preto que eu gostei mais. Essa água aqui, então, vai seguir esse caminho. Ela vai passar aqui dentro desse recipiente aqui, ó. Vou apagar tudo para você enxergar, tá? Ela vai vir aqui, ó, passar aqui dentro desse recipiente onde já tem os gases que o Oparin propôs que existia na Terra. Passando dentro desse recipiente, depois aqui a água vai resfriar
E quando chegar nesse ponto aqui embaixo, ó, vai ser coletado ali a amostra dessa água. Foi o experimento que eles fizeram. Ou seja, esse experimento eles tentaram o quê? Reproduzir qual eram as condições da Terra primitiva. As condições aqui, ó, água em ebulição, no caso lá, água em forma de vapor, muito quente para existir água líquida. É o caso, por exemplo, de Vênus. Vênus não tem água, né? Essa água aqui então, vai passar pela tubulação. Aqui a presença dos gases que o Oparin propôs, né, como o gás metano, um dos principais. Inclusive o gás metano está lá presente em Vênus, lá, uma quantidade grande de gás metano na sua atmosfera, fazendo com que seja um planeta muito quente, inclusive. E aí, sofrendo essas descargas elétricas aqui dentro, nessa região aqui, ó, descargas elétricas aqui. Então tá aí as condições semelhantes ao da Terra primitiva, conforme as ideias de Oparin e as suas conclusões. E acontece que esse experimento aqui, para ele realmente estar adequado com o de Oparin, tem que formar alguma coisa aqui embaixo, né? Vou apagar aqui de novo. Tem que pegar aqui embaixo, ó, na hora que eles coletarem o que sair desse resultado aqui, junto com a água, tem que ter alguma molécula orgânica. Porque nada disso aqui é molécula orgânica, aqui são compostos inorgânicos. Água, né? Metano. Então nós temos compostos aí, químicos, que ele acreditava assim, não, vai formar uma molécula orgânica, que é capaz de fazer parte de organismos vivos. Qual foi o resultado desse experimento? Vamos lá. O experimento foi capaz de produzir aminoácidos a partir de material inorgânico. O que é aminoácido, professor? Toda a estrutura de ser vivo, quando eu penso em parte estrutural, eu penso na parte de formação física, né, que a gente palpa aqui, a pele e tal, precisa de proteína para formar essa parte estrutural. Uma das principais funções da proteína é fazer parte da estrutura dos organismos vivos. E esse experimento, quando eles coletaram a água lá no final, tinha lá aminoácidos. As proteínas são compostas de aminoácidos. Ou seja, esse experimento formou um material orgânico, os aminoácidos, e os aminoácidos são capazes de formar proteínas. E as proteínas têm a ver com a parte estrutural de um organismo qualquer. Então, isso foi impressionante, isso revolucionou a ciência. Ainda que eles não conseguissem saber como surgiu a primeira célula necessariamente, existem algumas hipóteses, esse experimento mostrou que sim, que matéria inorgânica, né, pode ser transformada em material orgânico, pode gerar material orgânico dependendo das condições. E qual que é a composição dos seres vivos, então, professor? Vamos lá. Nós temos aqui, ó, que nós temos substâncias inorgânicas como água. Na Terra primitiva tinha água? Tinha. No começo em forma de vapor e depois foi formando os mares. Tem sais minerais? Bom, o mar está cheio de sais minerais. Inclusive é do mar que nós retiramos o sal. Isso são substâncias inorgânicas. Vamos ver as substâncias orgânicas. Os seres vivos também têm na sua constituição proteínas. Opa, proteínas são feitas de aminoácidos. E foi justamente isso que esse experimento produziu. Alguns textos falam até que produziu também bases nitrogenadas, que são capazes de formar o DNA, tá? Mas eu vou te assegurar aqui a produção de aminoácidos que podem formar proteínas. E lipídios, professor? Bom, lipídios também faz parte do nosso organismo. O lipídios é justamente aqueles experimentos em que eu falei para você fazer. Pinga lá umas gotinhas de óleo lá na água, lá na sua casa, separadamente. Você vai ver que elas vão se juntar. E a nossa membrana plasmática ela é feita de lipídios e de proteínas, tá? Carboidratos, que é nossa principal fonte de alimentação. E ácidos nucleicos, que é o DNA. E alguns trabalhos indicam que pode se formar bases nitrogenadas que fazem parte da constituição dos ácidos nucleicos. Hoje se sabe, quando Miller fez esse experimento, ele descobriu apenas 5 aminoácidos. Os experimentos foram refeitos com mais tecnologia e foram formados mais de 20 tipos de aminoácidos. Então, realmente foram experimentos interessantíssimos. Eles não definem como surgiu a primeira célula ou como surgiu a primeira vida, tá? Mas eles são sinais muito claros de que matéria orgânica que formam seres vivos podem se formar a partir de matéria inorgânica, dependendo das condições.
É isso que eu queria falar com vocês. Nós falamos da composição dos seres vivos aqui, nós falamos de Oparin e John Bourdon, aí os nomes bonitinhos, e nós falamos desse experimento de Urey Miller e como que essas ideias juntas têm sido usadas na ciência para entender a origem da vida. Aqui uma referência importante aqui. É isso. No mais, bons estudos para você.